Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Magazine Luiza MGLU3, pregão desta quinta-feira, dia 27 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Investe. Procedimento bem simples, parte de baixo desse vídeo você tem aí um botão inscreva-se e ao lado o sino das notificações. Clica no botão, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo, e aproveite para explorar ao máximo o conteúdo existente, como por exemplo o conteúdo aí de aprendizado. Nessa análise o foco dela é olhar, aqui usando a análise técnica que é a minha especialização, olhar para o papel em diferentes prazos operacionais, do gráfico anual até o gráfico diário, para se ter uma visão aí desde o longo prazo até o curto prazo, passando aí justamente pelo médio prazo, enfim, atendendo diferentes perfis de investidor. Mas antes de começar, vou rodar aqui a vinheta. Aproveite durante a vinheta já para deixar seu like, seu joinha, se essa análise aí for útil, seja durante a vinheta ou no decorrer dela, você pode deixar já seu like aqui na análise. Começando pelo gráfico anual, nós temos aqui a ação dentro de um movimento de subida, movimento de baixa, movimento de subida. Já gerou algum sinal de baixa, de topo, de perda de mínima ascendente no gráfico anual? Não. Isso aqui, cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço do ativo no decorrer de um ano. Então não tem nenhum sinal de baixa ainda. Está dentro do ano negativo, tá caindo 21,68% nesse ano. Depois de ter no ano passado subido 109, no ano retrasado subido 112 e assim sucessivamente, 126, 510%. Então ativo com bastante força compradora e que no decorrer desse ano pode trazer ainda uma oportunidade interessante de compra, olhar para essa queda desse ano com a possibilidade de ter uma oportunidade interessante de compra de longo prazo em cima do papel. E aí a gente olha para um gráfico de menor periodicidade para ver se faz sentido ou não já fazer essa entrada. Se fosse fazer essa entrada aqui nesse ponto, colocaria menos capital, só com base no gráfico anual. Se eu pegar aqui todo o movimento subido e fizesse retração, eu teria que recuar muito mais. Se eu quisesse olhar só a retração do ano, todo o ano aqui pegando Fibonacci, teria que recuar ali para a faixa dos R$16,17. Seria o ponto mais interessante, por isso que aqui menos capital. Aqui nessa faixa 16,17, junto com os 15,88 que eu vou mencionar daqui a pouco, é a faixa de preço que começa a ficar mais interessante para arriscar essa entrada de prazo maior. Quando eu falo arriscar essa entrada de prazo maior a favor desse movimento de subida, é porque aqui já tem 5 anos de queda e 5 anos de movimentação de queda e 5 anos de expansão. Então tem uma simetria de tempo aqui que remete a gente a ter a chance do papel trazer alguma correção aí num prazo maior. E aqui, falando em prazo maior, gráfico quadrimestral, a ação aqui, cada barra dessa aqui representa um comportamento do preço durante 80 pregões, ela já está dentro de um movimento de baixa no gráfico quadrimestral. Uma característica aqui, máxima descendente, mínima inferior do que no anterior, essa também. Isso é uma característica de correção, movimento de alta, expansão, movimento de correção. Aqui, no anual, ainda não fez isso, não fez essa perda de mínima. Aqui no quadrimestral já aconteceu por 2 vezes. Isso representa o que é um cenário de correção. E aí, se está aqui dentro de um movimento de correção e não tem nenhum sinal de alta ainda, como por exemplo superar a máxima do candle anterior, a primeira alternativa seria justamente, se fosse arriscar, aguardar no suporte mais abaixo, que seria aquela região 16,17 ou na média móvel 3 períodos que está em 13,04. Então ainda não estaria maduro aqui para entrar comprando, apesar da tendência de alta. Está no processo aí de correção. No gráfico mensal, nós temos um ativo dentro de uma tendência de alta, também numa correção, máximas e mínimas descendentes, corrigindo parte desse movimento de subida. E aqui, verificando quais são os pontos de suporte. O primeiro, média móvel, só que a média já começou a funcionar como resistência. Passou a fechar abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. E agora está tentando nesse mês voltar para cima dela. A média está nesse momento em 20,22. Só que por enquanto está respeitando ainda a média. Qual o sinal aqui para se arriscar uma compra no papel? Fundo ascendente. Primeira sinalização, que é justamente superar a máxima, quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico mensal. Como está dentro do movimento de queda lá no gráfico quadrimestral,
e podendo vir mais para baixo, se ficar aqui fechando para baixo da média, o ideal seria o quê? A primeira forma de entrada, para quem está querendo, sendo um pouquinho mais arrojado, superação da máxima do mês de maio a partir de junho. Segunda forma, para quem vai ser um pouquinho mais moderado, aguardar algo mais. Ou aguarda um fechamento de um mês acima dessa máxima, que seria sendo um pouquinho mais moderado, ou seja, aguardar um sinal realmente mais relevante por parte dos compradores, ou só comprar depois que gerar a superação da máxima do que no anterior, depois de testar os 15,88 que eu comentei lá quando estava falando do gráfico anual, que estava 16,17 correção, aqui 15,88, que é a retração de 38,2% de todo esse movimento aqui de subida. Então, R$ 15,88, um ponto aí de suporte para o papel. Tem suporte antes disso? Não vejo tanto suporte antes disso, além dos 16,17, depois 15,88 e abaixo disso 14,95, essa máxima aqui é um ponto de suporte, a chamada mudança de polaridade, o que era uma resistência, podendo funcionar como um patamar de suporte, lugar onde o preço pode parar de cair e começar a subir. Então, revisando, entrada, se superar essa máxima sendo um pouquinho mais arrojado, aguardar um fechamento, se esse mês continuar com fechamento para baixo da média, aguardar um fechamento acima dessa máxima, se fechar acima da média, dá para arriscar já a entrada mesmo, sendo um pouquinho mais moderado, superação dessa máxima desse candle, o stop ficaria aqui abaixo dessa mínima. E para a nova entrada, para outra entrada aqui mais abaixo, se continuar essa movimentação com máximas descendentes nos próximos meses, bateu nos 16,17 a 15,88, fez superação da máxima no mês anterior, possibilidade de compra na ação, pensando no médio a longo prazo, ou seja, de ficar de 3 a 10 meses posicionado nesse papel. No gráfico semanal, a ação está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. No gráfico aqui a gente tem um fundo descendente que está sendo testado como o quê? Como uma resistência. Está batendo essa semana boa de alta, 5,5%, já esteve melhor, está perdendo força. O ideal é que essa semana, para demonstrar mais força por parte dos compradores, essa semana terminasse acima dos R$20, dos R$19,98, R$20 arredondando. Seria um indício que não só da formação de um fundo, que já tem essa formação, fundo descendente, mas de um bom fechamento, rompendo já uma certa barreira de resistência, o que aumentaria a chance de ter algo para cima, principalmente se na semana que vem, que já é prática, segunda-feira, dia 31, né, depois terça-feira já é o início do mês de junho, superar a máxima dessa semana e, consequentemente, estabelecer um movimento de alta, aumentando a probabilidade de subida. Ela muda a tendência de baixa, que é nesse momento, de curto a médio prazo, se ocorrer uma oscilação do preço acima dessa máxima aqui, que é um R$ 22,52. Então, isso que mudaria essa tendência e aumentaria a probabilidade de subida do preço, não só no curto a médio prazo, mas também de médio para longo prazo, dentro daquela questão de gerar fundo no gráfico mensal. Onde é que tem suporte? Ela pode gerar fundo e continuar caindo? Pode. Por exemplo, quem está comprado, quem abriu compra aqui de curto para médio prazo para ficar algumas semanas posicionado, o stop dessa operação ficaria abaixo da mínima dessa última semana aqui, que semana passada, em R$ 18,24. Seria um ponto de stop. Caso o ativo venha a perder essa mínima, aumenta a probabilidade de continuar caindo, de buscar aqueles suportes mais abaixo. E aí, fazendo uma projeção de queda em cima desse pivô de baixa, colocando aqui o Fibonacci em cima desse pivô de baixa, projeção de queda, deixa eu só ajustar aqui esse ponto aqui, que é o mais aqui abaixo. Projeção de queda, olha que interessante, de 100% desse movimento de queda sendo projetado a partir dos 22,52, a projeção está em R$ 16,14. Então, dentro dessa projeção, ela se encontra praticamente naqueles 16,17 próximo dos 16,88, tornando essa região aqui ainda mais relevante, aquela 16,17, 15,88. Para quê? Para se bater aqui, buscar entrada num prazo, pensando no prazo maior. Considerando que, primeiramente, olhando para o gráfico quadrimestral, está dentro já do movimento de queda e que pode ter algo mais para baixo, não que seja uma obrigação. Então, o cenário nesse momento de correção de uma tendência de longo prazo em cima do Magazine Luiza, que deteriorou o curto a médio prazo, que está trazendo a correção não só no quadrimestral quanto também no gráfico mensal e deteriorando a tendência em prazos menores, principalmente aqui curto a médio prazo.
Essa alta dessa semana aqui, se a gente olhar no gráfico diário como é que ela está acontecendo, ela está anulando a tendência de baixa e basicamente retomou a tendência de alta no curtíssimo a curto prazo. Só que o que está acontecendo? Ela voltou para baixo da máxima do topo anterior, ela voltou a fechar abaixo dos R$19,74. Como foi muito forte esse candle, o ideal é que ela tivesse ido mais adiante para depois gerar sinalização de alta acima dos R$19,74, melhor ainda acima dos R$20, mas pelo contrário, ela bateu nos R$20 e sentiu pressão vendedora. O maior fechamento dessa subida 20,02 já começou a cair, mas ainda é uma chance de compra de curto prazo, se essa ação proporcionar onde ela está batendo aqui, que era um fundo lá para trás, que é essa média móvel exponencial de 13 períodos. Se ela bater nessa região aqui e gerar um sinal de alta, um fundo ascendente, superação da máxima no candle anterior, possibilidade de abrir compra nesse papel, tentando pegar uma operação de curtíssimo prazo, swing trade, curtíssimo a curto prazo, swing trade, que é aquela operação que tende a durar de 3 a 10 pregões. Pegando até o Fibonacci em cima do movimento inteiro aqui de subida, na região mais próxima possível, se bater nos 19,42, seria mais interessante ainda para buscar essa compra, se afastando um pouco mais da resistência lá em 20,62 e lembrando que vai ter uma resistência na faixa dos R$20, que é um desafio do gráfico semanal, já comentado não só aqui nessa análise, mas também no decorrer da semana. Lá no Radar do Mercado falei bastante sobre isso, sobre essa região 19,92, no análise de fechamento também falei a respeito desse papel, nessa análise aí do análise de fechamento. Então é um desafio 19,98, possibilidade de entrada aqui no swing trade, se proporcionar mais um pivô, mais uma sinalização de pivô de alta, de tendência de alta nesse ativo, de confirmar essa tendência de alta, reforça a chance que eu já comentei do gráfico semanal de iniciar realmente um movimento de subida a partir da próxima semana, ter algo mais relevante para cima. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil essa análise para vocês de alguma forma. Desde uma visão geral de longo prazo desse papel, a chance de poder ainda ter algo mais para baixo, sabendo que é uma correção de uma tendência de longo prazo que ainda é de alta, mas que está sem sinal de alta. Tá? Essa tendência, quando entra a correção de uma tendência de alta de longo prazo, como o gráfico mensal, quadrimestral, você termina deteriorando uns prazos menores, então você vai, quem está comprado no papel termina sofrendo aí no curto a médio prazo, vendo o preço do ativo cada vez vindo mais para baixo. Mas a tendência ainda é algo positivo para essa ação, pensando no prazo maior, só está faltando um sinal de alta para ou reforçar a compra de longo prazo ou abrir uma compra de longo prazo para quem está de fora do papel. É isso, amigos. Um grande abraço, obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise e até a próxima.